Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, Cânticos Finais sobre a Força do Amor. Esta é a 13ª lição do trimestre, que estamos estudando sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O texto para leitura em estudo, Cantares, capítulo 8, do verso 1 ao 14, e os tópicos que vamos abordar são eles: quarto cântico, quinto cântico e sexto cântico. E os objetivos desse comentário são eles: primeiro, a satisfação mútua expressa pelo amor que os une. Segundo, mostrar como era celebrado o amor com elogio entre os noivos. E terceiro, entender a natureza e o poder do amor entre duas pessoas. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 5 ao 8 do livro de Cantares, que somados ao comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha esse link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, a escritora diz que estes capítulos tratam do relacionamento do casal depois do casamento. O esposo elogia a beleza de sua esposa, a esposa é igualmente ousada nos elogios ao seu marido. A intensidade da sua expressão se aquece, mostrando que a sensualidade não é nem obscena nem vergonhosa. Por fim, partilha uma notável visão da natureza do amor, quando encontramos o registro no capítulo 8, no verso 6 e verso 7, o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. É interessante observar que nós estamos finalizando esse trimestre e em Jó nós aprendemos que o sofrimento de Jó havia um propósito de Deus. Propósito esse, mostrar, provar para Satanás que o homem não adorava a Deus simplesmente por interesse. E nós extraímos a lição ainda para os nossos dias, que é possível, ainda existe crentes fiéis, sinceros a Deus, que adoram a Deus sem ser interesseiros. Nós aprendemos também no livro de Provérbios que todo conhecimento, toda fama, todo sucesso, toda glória, todo poder, se não tiver o temor de Deus, essa sabedoria, esse poder, essa glória se torna incompleto. Também podemos extrair lições para os nossos dias. Quando estudamos sobre o livro de Eclesiastes, encontramos uma expressão muito clara mostrando que a vida é curta e, portanto, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos deu, toda a dádiva que Ele nos deu, sabendo que um dia nós haveremos de estar na Sua presença, pois o Senhor colocou da Sua eternidade dentro desse ser humano. E, finalizando o livro que nós estamos terminando, em Cântico dos Cânticos, o compromisso entre um homem e uma mulher, expresso com riqueza de detalhes, também mostrando um pouco do nosso relacionamento cada dia entre marido e mulher, mas também falando um pouco do bom relacionamento que tem o Senhor Deus com a sua igreja e a sua igreja com o Senhor, o seu Deus. Primeiro tópico, o quarto cântico, Cantares capítulo 5, do verso 2 ao capítulo 6, verso 3. A esposa tem outro sonho. Lá no capítulo 2 e capítulo 3, nós comentamos sobre esse sonho. Noivos ainda, namorados, e quando ela procura e sente falta do seu amor e ela sai desesperada atrás. Aqui, uma pequena diferença é que ela já está casada. E talvez o seu amado está vindo das suas atividades ou do seu trabalho, de uma noite de labuta, não se sabe. A verdade é que ele chega, bate a porta, mas ela está na sua
cama, no seu quarto, no seu aconchego, e ela não tem disposição para ir lá abrir a porta para ele entrar. E de repente, quando ela resolve levantar-se e ir abrir a porta, ele já não está mais, e daí entra em aflição. E ela agora sai numa árdua procura desse esposo até encontrar. Primeiro subtópico, a primeira crise, capítulo 5, verso 6. No verso de número 2, como já falamos, ele está batendo a porta, dizendo: "Ô Sulamita, abre a porta, eu quero entrar." O texto não diz quanto tempo ela passou sozinha, ou quanto tempo já está desde que aconteceu a lua de mel. Também nós não temos detalhes por que Salomão foi embora, o porquê que ele resolveu dar um tempo. Na verdade, o que nós observamos é que ela está deitada sozinha na sua cama, sem o seu amado. Ela dormia e de repente tem um sonho, daquele sonho que quando acorda parece realidade, um sonho muito agitado. O fato, sonho ou realidade, é que uma pequena crise estava se desenhando naquele casamento, naquele relacionamento. Ela sonhou com o seu amado indo embora depois da tentativa dele chamá-la: "Sulamita, abre a porta." E só agora talvez ela perceba a grande besteira que fez. Eu deveria ter me levantado e ter ido abrir a porta para o meu amado entrar. Mas já era tarde agora. Ela procura e não está. Ela procura pelas suas amigas: "Me ajudem a procurar." Ela trilha um longo caminho desde a sua atitude indiferente. É possível que Salomão está chamando lá no verso 2 e ela está indiferente: "Não estou nem ligando para você." Mas agora ela percebe que ela tinha feito algo que não deveria fazer. E ela quer recuperar o seu primeiro amor apaixonado e não estava feliz com a indiferença instalada entre os dois. É isso que acontece agora na vida da Sulamita. Ela percebe o que fez, ela percebe a indiferença, lembra do momento do seu amor, da sua paixão, dos seus primeiros momentos, e ela quer recuperar isso. Ela reconhece a sua falha e parte agora para a procura. Portanto, vai ser uma procura de muita aflição e uma procura muito árdua até encontrar novamente o seu esposo. Segundo subtópico, o susto que produziu efeito. Cantares, capítulo 5, do verso 8 ao 11. O sonho e o susto provocaram uma mudança de atitude da esposa. Como assim, pastor? É que ela saiu desesperada a procurar o marido e focou nos pensamentos positivos de como é belo e encantador o seu amado. É possível que essa crise tenha sido gerada por algum desconforto nesse relacionamento. Não sabemos o porquê, mas é possível que tenha acontecido alguma situação e ela agora resolve dar uma de difícil, quem sabe dar um gelo lá no seu esposo. Mas quando ela vê que ele procura por ela e ela não atende, ela diz assim: "Puxa vida, eu fiz uma besteira, já que o meu esposo, o meu marido, ele é diferente entre 10.000 homens." Quando ela diz que o seu amado era o mais distinguido entre 10.000, ela está a dizer que ele era o mais distinguido habitante masculino de Jerusalém. Não existia um outro igual a ele. Ela diz que ele era comparado àquele homem que ia na frente do pilotão do exército, levando a bandeira, levando o pendão à frente do desfile. Era quem liderava o exército no campo de batalha. Entre 10.000 homens não tinha um igual a ele. Todos os demais eram inferiores a ele. Na sua linguagem, ele era como o capitão, como o chefe, como o general, como o maior, como o melhor homem. E ela cai em si dizendo: "Puxa vida, que besteira eu fiz. Este é o homem que eu deixei batendo inutilmente na minha porta." O homem descrito com todas as metáforas superlativas era ele, o amado da jovem.
aquele que deveria ser procurado e trazido de volta para o seu aconchego. A sulamita agora estará abalada pelo sonho. A mulher pediu às suas companheiras que encontrasse o seu marido. Encontre o meu marido, por favor, me ajudem. Por que ela quer fazer isso? Ela quer corrigir a situação e mudar a sua atitude. E por isso que ela encampa essa procura, essa busca, ela reconhece, porque ela sabe que entre 10.000 homens não existia para ela alguém semelhante ao seu esposo. Terceiro subtópico, todos passamos por crises. Cantares capítulo 6, do verso 1 ao 3. Aqui, queridos, fica evidente que o relacionamento entre a amada e o seu amado, que era romântico, pessoal e particular, estava sendo testado. No sonho, ela está percebendo que estão passando por um teste, por uma prova. Passava por momento de abalo e estremecimento. E à luz da nossa escritora, todos os relacionamentos passam por período de crise nos mais diversos aspectos. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise de relacionamento, pode ser uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise ministerial, enfim. O que a Escritura quer mostrar para nós? Que todos os relacionamentos podem enfrentar algum tipo de crise em determinado momento da sua caminhada. No entanto, em vez de permanecer neste estado, a sulamita se arrepende e experimenta um despertar da sua afeição pelo seu amado e muda de atitude buscando o reencontro. Mesmo sabendo, ou mesmo reconhecendo e vendo, possivelmente, talvez até ela dissesse, mas eu não tenho culpa desse camarada ter aprontado desta forma. Uma hipótese. Mas ela resolve tomar uma postura. Que postura é essa, pastor? A escritora ainda diz que humildade, compreensão e perdão são ótimos antídotos para manter um bom relacionamento em todo o tempo, principalmente nas crises. O resultado é o reencontro e a reafirmação do seu amor e de sua confiança. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando ela reconhece que ela precisava ter um pouco mais de humildade e ter um pouco mais de compreensão para com o seu amado e quem sabe até perdoá-lo, possivelmente a ofensa ou a crise ou a situação que a deixou magoada ou a deixou, quem sabe, com esse sentimento de rejeição, quando ela usa esses métodos de humildade, de compreensão e de perdão, é como que ela está tomando uma medicação que corta todo esse veneno, todo esse efeito. E agora o amor adquire novamente a confiança e ela volta a dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E nós vamos perceber o porquê que ela está dizendo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nas palavras agora do seu amado sendo reconquistado por essa amada. Segundo tópico, o quinto cântico, Cantares capítulo 6, do verso 4 ao capítulo 8 até o verso 4. O breve intercâmbio entre as mulheres e a noiva dará a ela a oportunidade de reafirmar o seu amor para com o seu amado. Aquele amor que lá no sonho parece ser questionado quando as suas amigas questionam quem é ele, por que você deixou, quando ele foi embora, e enfim, fazendo questionamento que talvez não ajudariam em muita coisa. Primeiro subtópico, reencontro afetuoso, capítulo 6, verso 4. Aqui o marido entra em cena. Aqui Salomão aparece com as suas palavras de elogios, com as suas palavras de honra, de amor, de respeito para com a sua esposa. Quando ele diz assim, formosa és, querida minha, como Tirza,
aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeira. Lembra que ela, no capítulo anterior, ela está mencionando que ele é como essa pessoa que vai levando o estandarte na frente do exército. Coisa gloriosa. E aquele homem na frente conduzindo aqui, ele está dizendo que você é como esse exército. Que eu vou aqui à frente, mas você é o meu exército, e você é impoluta. Ele está fazendo esse elogio também para ela, dizendo que ela é exatamente comparada a esse exército. Mas escuta uma coisa, aqui o nome dela vai agora ser descrito, porque até então ela só é chamada por adjetivo, como querida minha, como amada minha, como a bela, e enfim. Mas agora não, agora o nome dela aparece no verso de número 13. Então, resolvido o impasse, o rei retorna à sua esposa, seu jardim, como falamos também lá no capítulo 4, jardim fechado, que ninguém podia entrar a não ser aquele que tivesse acesso, aquele que fosse o dono. E ele, na verdade, é o dono desse jardim, é a sua esposa, só ele pôde adentrar, as portas só foram abertas para ele, e ele está voltando. Renova os votos de bom relacionamento e o amor agora refloresce mais forte do que antes. Após esse reencontro, o casal continua a palmilhar o caminho da vida e maturidade nupcial. O esposo toma a iniciativa da reconquista e reafirma o seu amor orgulhoso por Sulamita. Como que ele reafirma, irmãos? Quando ele diz assim, está linda como Tirza e bela como Jerusalém. Esse sentido que Salomão está dizendo é uma espécie de segunda lua de mel que eles estão vivendo agora, ou que vão viver agora. Por quê, pastor? Porque Tirza e Jerusalém eram excelentes cidades, lugares onde o amante, aonde Salomão se sentia em casa e onde encontrava muito dos seus prazeres, Tirza e Jerusalém. Por isso que ele olha para ela agora e diz, você está como Tirza e Jerusalém, porque na verdade o que ele está se referindo aqui nessas palavras, dizendo, eu quero intimidade também agora com você, mais intimidade ainda, porque assim como Tirza e Jerusalém me dão prazeres, você também me dá prazer. É isso que Salomão está mostrando nesse texto, ou seja, aqui ele reconquista o amor da sua amada, sendo plenamente correspondido por ela, como nós vamos ver na continuidade do texto. Hoje em dia, seria, quem sabe, indecoroso ou ofensivos as comparações poéticas aqui feitas, mas naquele tempo era elogio. Você me proporciona prazer, você é igualmente Tirza, igualmente Jerusalém. Ele está falando tanto da beleza quanto do prazer que ela lhe proporciona. Poderíamos usar a expressão prazer sexual, prazeres íntimos. É isso que ele está se referindo, meus irmãos. E aqui, ele então conquista esse amor e a crise se vai. Segundo subtópico, ele tem saudade de mim. Cantares capítulo 7, verso 10. Lá no tópico anterior, Salomão faz aquela declaração, você está como Tirza, bela como Jerusalém. Já falei para você que a ideia dele ali não era simplesmente elogiar a beleza, mas também mostrar para ela, Tirza e Jerusalém eram duas cidades que ele gostava de estar lá porque lhe davam prazer em estar lá. Ele está dizendo, você é como Tirza e Jerusalém. Quando eu estou com você, você me dá muito prazer. Aqui é ela que toma a iniciativa. Ela começa a dizer, ele tem saudade de mim, e logo em seguida faz um convite, um convite sem ambiguidade, sem deixar nenhuma dúvida para ele, sem arrodeio. Vamos sair daqui, vamos procurar um lugarzinho para nossa intimidade amorosa. É essa a palavra direta que ela está falando. Não tenha rodeio. Vamos! Por isso, ela pediu que saísse para o campo para poderem passar a noite juntos e sozinhos, sem ninguém perturbar o momento deles.
Nós precisamos desse momento, vamos sair daqui. Reatando os laços agora desse amor que está ainda mais forte, resolve sair. A estação do ano era a primavera, o qual fica demonstrado que as plantas estavam deitando os botões. A primavera representa admiravelmente bem o amor jovem dos dois. Ainda em seu começo e ainda florescendo, em alguma parte no meio do jardim e dos pomares, o casal encontraria um lugar apropriado para se amarem. Infinitamente ali, ela era figuradamente o jardim. Lembra que lá na aula anterior, ela era o jardim de que só o noivo, só o dono, só o proprietário podia entrar. Pois isso, ela está dizendo, eu continuo esse jardim e só você tem acesso a mim, vamos. À luz do texto, ela está, com esse convite, está deixando muito claro para Salomão que ela é a fonte da água, e Salomão sabe disso, a fonte da água que sacia a minha sede, é o pomar que eu posso colher o fruto que eu quero também, é a vinha que traz alegria para mim, é a tamareira que me dá sabor, o teu beijo é doce como o mel, é o cacho de uva que me dá prazer, que me dá alegria, é isso aqui. Que ela tem consciência disso, ela está dizendo, vamos, porque tudo isso aqui é direito seu, vamos. Queridos, quando olha para esse texto, como se vê, a esposa planeja cuidadosamente os momentos em que se oferecerá ao seu amado e lhe dará o seu amor. Esse momento, o susto passou e nós queremos recuperar toda a nossa paixão, todo o nosso amor, todo o nosso sentimento. A Escritura diz que casamento é só o começo de uma vida de amor. O amor é para a vida toda. E aí ela diz o seguinte, isso toca em uma das necessidades mais urgentes dos nossos dias. Fortalecer o casamento para que possamos sobreviver às tempestades. O casamento precisa ser fortalecido. E à luz da Escritura, à luz do grande sábio Salomão, nós vamos perceber aqui que há um dever e há um direito de ambos, de conservar e de preservar. E que o amor na vida dos dois, muitas vezes não é só de palavras, não é só de trabalho, mas de momentos a sós, de intimidade mútua entre ambos. Escute, a Escritura termina esse tópico dizendo assim, na juventude, êxtase. Muitas vezes parece que a gente fica fora de si, mas na velhice, serenidade. Ela diz que tanto um quanto o outro, tudo é muito bom. Toda essa êxtase da juventude e a serenidade da velhice faz parte do casamento. Portanto, lembrando o que ela está dizendo para nós, casamento é só o começo de uma vida de amor, o amor para a vida toda. Terceiro subtópico, a decência do amor. Cantares capítulo 8, do verso 1 ao 4. No verso 1, tomara fosse como meu irmão que mamou os seios da minha mãe, quando te encontrasse na rua beijar-te-ia e não me desprezariam. Por que a Sulamita está falando isso, pastor? Porque lembra que lá no capítulo 7 ela está dizendo, eu quero ir para um lugarzinho, lá para um aconchego, lá no meio do pomar, para que eu possa desenvolver a nossa intimidade amorosa. É verdade. Aqui nesse texto é porque no Antigo Oriente era considerado impura ou imprópria uma mulher dar um beijo no seu marido. Por mais que fossem casados legalmente, marido e mulher, não podia, era imprópria, era uma conduta imprópria. Mas era possível que uma mãe pudesse dar um beijo na filha ou no filho, que o filho pudesse dar um beijo na mãe, o irmão na irmã. Então isso podia. Por isso que ela está dizendo, tomara que tu fosse como um filho, um irmão meu que mamou no peito da minha mãe, porque aonde eu te encontrasse eu podia te beijar e ninguém falaria nada, ninguém me desprezava.
É esse o sentido da sulamita. Não é que pudesse namorar irmão com irmão e estar à vontade, não. É que ela queria fazer isso, mas ela não podia, tinha que respeitar os limites. E aí nós observamos que, nesse caso, a esposa expressa pesar por não poder demonstrar o amor publicamente, de modo que precisava esperar até que pudesse estar a sós para se beijarem. É esse o sentido do texto. Eu preciso esperar, então, paciência. Vamos sair, por isso que ela chamou lá no capítulo 7, vamos embora. Vamos passar a noite sozinho, deixa esse povo aí, vamos. Porque ela queria demonstrar esse sentimento. O amor expressa seus sentimentos de maneira decente, dentro dos limites sociais e culturais aceitáveis. É esse o sentimento que a sulamita mostra e que nós aprendemos à luz do texto. Ela tinha liberdade, mas ao mesmo tempo não podia fazer publicamente. É por isso que ali, irmãos, no capítulo 7, ela fez aquele convite. A gente pode até pensar, eu acho que ela estava meio delirando. Não é que estava delirando. Ela queria aproveitar a oportunidade e isso não podia fazer publicamente, então vamos embora. Vamos para um aconchego, para um cantinho sossegado, para que possamos desenvolver o nosso amor ali, somente nós dois. Terceiro tópico, o sexto cântico, Cantares capítulo 8, do verso 5 ao verso 14. O selo do amor, verso de número 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Aqui nesse texto nós vamos perceber, à luz do que aconteceu, todo aquele desfecho, daquela indiferença da esposa, o esposo querendo chegar e a esposa com indiferença. Depois o esposo resolve dar um tempo, vai embora e a esposa percebe que isso não era legal, vou reconquistar, vou buscar. Mas foram momentos de muita luta, de muita procura e de muito esforço até. Mas até que chegou o momento, e quando o momento chegou da reconciliação, de reatar a amizade, o relacionamento, o amor, agora tudo está perfeitamente como antes, só ficou a lembrança. E aquela lembrança era uma lembrança desagradável, não queremos mais ela. Nós queremos viver agora uma vida daqui para frente, uma vida que perdure esse amor continuamente. Por isso ele está dizendo, coloca-me como selo sobre o teu coração e o seu braço, pois um selo refere-se a pertencimento e a proteção. O selo, quando alguém naquela época não sabia ler e era colocado então um selo em forma de um cordão, como um anel, como nós vemos também lá nesse povo, lá no Oriente. Então aquele anel, aquele selo era como que fosse uma assinatura. Na hora de assinar, não sabe ler, não, mas está aqui o anel, então está aqui o selo. Esse selo carimbado ali já estava dizendo quem é o portador, o dono daquele selo. Isso mesmo. O que Salomão está dizendo, põe-me como selo sobre o teu coração. O que é isso? É que, estando o meu nome sobre o teu coração, sobre o teu braço, está dizendo o seguinte, todas as pessoas que olhar e ver essa marca em você, que ver essa marca sobre o seu coração, vai dizer, ele pertence a Sulamita. E quando olhasse para o selo também de Sulamita, dizia, ela pertence a Salomão. Por isso que o texto está dizendo, põe-me como selo sobre o teu coração. Selo significa proteção, propriedade. Você agora não vai mais viver alheia ou à toa, ou em caminhos ignorados. Agora, um pertence ao outro, definitivamente está selado. O meu nome está sobre você e o seu nome está sobre mim. Segundo subtópico, a força do amor. Cantares capítulo 8, do verso 6 e o verso 7 diz assim, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veemente labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor.
nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de tudo desprezado. O que é que nós vamos extrair do texto? A Escritura diz que esta é uma das palavras, das passagens mais importantes da Bíblia sobre esse compromisso e a natureza do amor verdadeiro, indicando que ele é forte como a morte. Queridos, por que o escritor, apesar dele ser um filósofo, ele está escrevendo desta forma que o amor é forte como a morte? Escuta, porque a morte, ela é um ponto final na vida de qualquer uma pessoa. Sim, pastor, e daí? É porque a morte, ela põe fim às perambulações. A morte também põe fim às mudanças. Com a morte ninguém perambula mais. Com a morte também não há mais mudança. Assim também o escritor quer dizer que o amor, quando ele é autêntico, ele é um ponto final que prende para sempre uma pessoa a outra. Por isso que ele está dizendo, é forte como a morte. Quando alguém desenvolve esse amor desta forma, ele está dizendo, é forte como a morte, um ponto final. Não existe mais espaço para absolutamente nada. Terminou ali. É isso que ele está se referindo. E aí ele ainda vai mais um pouquinho quando ele diz assim, e duro como a sepultura o ciúme. Pastor, que tipo de ciúme aqui? Esse ciúme será que não é um ciúme doentio? Não. Ele está se referindo, aqui ele pega uma pitada, posso dizer assim, uma pitada espiritual, uma pitada de Deus. Porque Deus tem ciúme do seu povo, ele zela pelo seu povo. Não é um ciúme simplesmente porque eu quero você perto de mim, é um ciúme de zelo. Ele está dizendo que quando existe esse amor, mais essa pitada desse ciúme, lembra que o texto diz assim, são como brasas, como labaredas. Labaredas aqui significa presença de Deus. Não é labareda humana. Quando esse amor genuíno, que tem a presença de Deus, labareda de Deus, presença de Deus na vida dessa família ou desse marido e mulher, o escritor diz assim, olha, nem as muitas águas podem apagar. Quando ele está falando de muitas águas, ele está falando do mar. Nem as águas do mar podem apagar, os rios não podem afogar. Aí ele vai e diz mais. E ainda que alguém que tenha muito dinheiro ofereça toda a sua fazenda, toda a sua casa, todos os seus bens, por esse amor, será por todo desprezado. Tanto o homem quanto a mulher vai dizer, esse amor não estará à venda. Esse aqui é um ponto final entre eu e ela, ou entre ela e eu. Ou seja, queridos, esta verdade se reflete nos votos proferidos no casamento, os quais o ligam até que a morte os separe. Até que a morte os separe, e apontam para um compromisso de toda a vida. Assim andam os dois. Não é uma questão de ciúme doentio, não é que o marido tem inveja da mulher, nada disso. Qualquer homem, por mais rico que fosse, não poderia comprá-lo, seria desprezível. Com essas palavras, o rei e a sua esposa firmam o amor que se sentem um pelo outro. Aqui não tem, é um ponto final. Eles estão colocando agora um ponto final. Lembra que, por causa de tudo isso, só por causa daquelas crises lá, né? Pois é, nós não queremos mais, em hipótese alguma, nenhuma crise. O nosso relacionamento agora é até que a morte os separe. Esse é o ponto final. Por isso que o escritor está dizendo, ele é duro como a morte. Ninguém pode destruir. A morte, ninguém pode vencer a morte. Só Jesus venceu a morte. Eu e você não podemos. Por isso ele está dizendo que o amor verdadeiramente genuíno, ninguém pode vencê-lo. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje, o muro e a porta do amor. Cantares capítulo 8, do verso 8 ao 10. Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. É interessante observar à luz do texto que a sulamita está de volta à sua casa e praticamente prestando um relatório para os seus irmãos. Por quê, pastor? Porque eles não acreditavam que ela estivesse madura e que ela tivesse tal competência
de casar e de ser uma dona de casa, uma mulher de família. Eles não acreditavam. Mas agora ela está dizendo: eu sou como um muro e os meus seios como suas torres. Ninguém pode entrar com facilidade porque eu não permito. E isso me fez uma mulher digna de confiança do meu amado. Por isso eu estou casada. É mais ou menos essa palavra dela para os seus irmãos. As imagens do muro e da porta são relacionadas à sua virgindade, a virgindade da moça. Casou mantendo a sua virgindade até o dia do seu casamento. Se ela fosse uma pessoa de fácil acesso, não seria uma noiva adequada, mas ela manteve-se a sua postura, o seu caráter, a sua fidelidade até o dia do seu casamento. Porém, se ela se mantivesse pura e firme como um muro, poderia entregá-la ao homem que pedisse a sua mão para se tornar uma família ou para edificar uma família. E ela teve todo esse cuidado, toda essa credibilidade, alcançou essa confiança. A Sulamita afirmou claramente que ela era um muro com torres e chegou ao leito conjugal como uma virgem pura. Ao afirmar ser um muro e torre, ela enaltece sua virtude e honradez ao longo de sua vida e que a fez digna da confiança do seu amado. É isso. O seu amado podia confiar, tinha credibilidade diante do seu amado. Ao concluir o estudo de Cântico dos Cânticos, devemos lembrar que a sexualidade humana é uma dádiva de Deus e que, como tal, revela sua beleza quando praticada exclusivamente dentro dos limites de um relacionamento amoroso firmado numa aliança entre marido e mulher. A sexualidade jamais endossa promiscuidade, mas afirma a felicidade do amor conjugal conforme os princípios e obediência a Deus. Na aplicação pessoal, a nossa escritora diz o seguinte: vivemos numa sociedade em que a instituição da fidelidade matrimonial tem sido atacada e a promiscuidade sexual extraconjugal é colocada num pedestal. Temos a responsabilidade de ser exemplo e de preparar os mais jovens para um casamento feliz segundo os princípios divinos. Não podemos calar. E eu finalizo nesta oportunidade o comentário agradecendo a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio que Ele me deu e a oportunidade de poder estar junto com todos vocês. Agradecer ao pastor da minha igreja, pastor Jonatas Câmara, nosso presidente aqui na nossa cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Agradecer ao nosso pastor Samuel Câmara, presidente da nossa CADB. Também agradecer a nossa escritora, nossa irmã, que é professora e teóloga, a Lúcia Lúcia, que trouxe para nós esse belíssimo comentário durante esse trimestre, trazendo tanta bênção para todos nós. Quero agradecer a você, querido companheiro, querido pastor, querido colega, querido professor, querido aluno, querida aluna, professora. Também fica o meu agradecimento ao Akel Correia, ele que foi o responsável de trabalhar para que esse vídeo chegasse toda semana para você. Muito obrigado também ao Akel Correia. E também, nesse momento, quero mais uma vez agradecer pela oportunidade e, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo trimestre comentando sobre o Evangelho de João, o Evangelho do Filho do Homem. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos como sal da terra e luz do mundo, sempre avançando pela fé.